não venhamos perecer e ir para o inferno. Deus mandou o seu Filho, Jesus, para nos dar o caminho da vida eterna, para nós irmos para o céu. Por isso que Ele entregou o seu Filho. Você pode não entender nesse momento o porquê de tantas pregações, o porquê de tantas pessoas falando de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode não entender isso no momento, mas primeiramente nós temos que entender uma coisa. O comandante deste mundo que nós vivemos, o planeta Terra, é Jesus Cristo. Deus, Ele criou o mundo, Ele criou você, Ele criou os seus filhos, Ele criou a sua família. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós, todos os seres humanos, independente se nós somos crentes, se nós somos idólatras, se nós somos macumbeiros ou feiticeiros, todos nós pertencemos a Jesus Cristo e este mundo está sob o comando de Jesus Cristo. Jesus comanda tudo, Ele comanda a sua família, a sua casa. Então todos nós, como seres humanos, nós devemos nos sujeitar às vontades de Deus. Mas o porquê a maioria dos seres humanos não estão se sujeitando à vontade de Deus? Que Ele é o nosso Criador. Ele que nos criou, nos deu o fôlego de vida, nos deu a nossa casa, nos deu o nosso emprego, nos deu a vida aqui na terra. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós estamos mergulhados no pecado. Eu não estou falando aqui querendo dizer que eu sou mais santo do que você. Não, todos pecaram e todos estão afastados de Deus por causa do pecado. Foi o pecado que matou Jesus, foi o pecado, os nossos pecados, que fizeram com que Jesus naquele dia fosse crucificado, para que nós tenhamos uma segunda chance, que nós não venhamos cair no fogo do inferno e morar com Satanás. Mas só que Jesus, o bom pastor, Ele veio e Ele está aqui nessa noite convidando você para ter um encontro real com Ele. Jesus Cristo, Ele não é um velho barbudo mau, sentado num trono com um chicote na mão, esperando para açoitar o primeiro pecador que Ele vê pela frente. Jesus Cristo não é mau. Essa visão que foi criada por alguns seres humanos é mentira. Jesus Cristo, Ele veio para dar vida, e vida eterna em abundância. Jesus Cristo, Ele tem um céu preparado para todos nós. Independentemente de cor, raça ou religião, Ele tem um céu preparado para nós. Mas tem um porém. O céu tem um preço para nós irmos para lá. Nós devemos renunciar à nossa vida, os nossos pecados, os nossos caminhos maus, porque o ser humano, desde o seu nascimento, ele já tem essa natureza má, essa natureza violenta, pecaminosa. Nossa carne, o nosso corpo humano deseja as coisas terrenas, as coisas que nós vemos. É por isso que nós não atentamos para as coisas espirituais, porque Deus, Ele é espírito. Mas quando Ele enviou Jesus aqui na terra, Ele enviou Jesus para mostrar o amor dEle, a bondade dEle. Jesus fez muitos milagres, ressuscitou mortos, curou enfermos, porque Ele já estava preparando o caminho da salvação para nós. Porque o ser humano estava aqui. Jesus passou pela terra, mas nós não o reconhecemos. Ele andou entre nós. Todos os dias, Jesus Cristo passa perto de você e você não o reconhece. Jesus Cristo todo dia abençoa você com o ar que você respira. Todo dia Ele dá livramentos para você, mas você não reconhece. Você passa por Jesus e não reconhece o amor dele por você. Jesus Cristo, Ele ama você. Jesus Cristo amou o mundo e ainda ama o mundo. Mas Ele não ama o pecado, porque o pecado afasta as pessoas de Deus. E Jesus Cristo, o Deus de amor, aquele que quer restaurar a sua vida. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, você que me ouve. Eu não sei se você está sofrendo de algum vício. Eu não sei se você está sofrendo de depressão, algum problema na sua família. Mas Jesus Cristo, Ele veio aqui para entrar na tua vida, para entrar na tua casa e na tua família
e fazer morada na tua casa. Jesus Cristo é o único que transforma o homem, o mais vil pecador, em um servo de Deus. Ele sela a tua vida e te marca para morar no céu. Sabe qual é o que custa para nós irmos morar no céu? É que nós renunciemos às nossas próprias vontades, os nossos desejos carnais. O que é os desejos carnais? É a bebida, é o cigarro, é a prostituição, é a violência, é a corrupção. Isso está em todo lugar, porque nós estamos na terra. E a terra, pelo fato dela estar mergulhado no mar de pecado, o ser humano só vê o que é mal. Ele nunca vai ver o que é bom. Ele vai dizer, é porque a corrupção está dentro das igrejas. O pecado está dentro das igrejas. Sim, ele está em todas as esferas sociais do planeta Terra. Porque o comandante dessa terra está nos céus. Mas só que tem um outro, o inimigo, que está internamente aqui entre nós, que é Satanás, e ele está corrompendo tudo. Então, para este mundo só existe uma solução. Jesus Cristo é a solução. Porque o sacrifício dele na cruz do Calvário não foi em vão. Jesus Cristo, ele conta uma história. Aleluia, Deus. Lá em Romanos 3. Aleluia. Nós temos aqui: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por quê? Todos estão afastados da presença de Deus. Nós estamos afastados da presença de Deus por causa dos nossos pecados. O mundo não reconhece, está cego, está vendado pelo pecado, que faz com que você rejeite a palavra de Deus. A rejeição da palavra de Deus é causada pelo pecado. Não é a palavra de Deus que é dura. Não é a palavra de Deus que é dura. As palavras de Deus, a vontade de Deus não é dura, não é ruim. Ela é boa. A vontade de Deus é boa. Ele tem uma vida pura para você. Ele tem um plano de salvação para você e para a sua família. Mas sabe o que é duro? Que não é a palavra. O que é duro é os nossos corações, que estão fechados, que estão endurecidos, para que nós venhamos compreender esse amor grandioso de Jesus Cristo. O ser humano não compreende, ele rejeita, ele vomita a palavra de Deus. O ser humano não quer ouvir, ele prefere seguir as suas próprias vontades, achando que está certo, sendo que ele está vendado, caminhando para o inferno. Eu não sou ninguém para mandar um ser humano para o inferno. Eu sou um pecador também, assim como você também é. Eu estou sujeito a qualquer tipo de mal dessa terra. Eu sou mal também, porque eu sou pecador, eu sou humano, estou sujeito a pecar. Mas só que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele pode nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo é o único que purifica. Sabe como? Quando nós cumprimos a vontade dele, quando nós o aceitamos em nossos corações como único e suficiente Salvador. É só assim que nós vamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aleluia, verdade, Deus. Aleluia, Espírito de Deus, Santo é teu nome, Senhor. Onde é que está o filho pródigo? É Lucas 15. Aleluia, Jesus, Espírito de Deus, Santo é teu nome, Senhor. Fala, Jesus Cristo, em Lucas capítulo 15, versículo 11, ele conta uma parábola. Essa é a parábola do filho pródigo. Você, em algum momento da sua vida, pode ter ouvido esta parábola. E eu vou contar ela para você nessa noite. Aleluia. Em Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus disse assim: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço, o filho mais jovem, chegou para o seu pai e disse: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. E poucos dias depois, o filho mais moço
ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando de repente houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. E então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Então esse morador desta cidade o ajudou, e ele mandou para sua fazenda a fim de tratar e cuidar dos porcos. E esse filho mais moço, ali com fome, ele sentiu vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. De repente, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite daqui como um de seus trabalhadores. E então saiu dali e voltou à casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou, e com muita pena do seu filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas de repente o pai ordenou para os seus empregados e disse: depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Também matem o bezerro gordo e vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Aqui na parábola do filho pródigo, nós vemos claramente que o pai destes dois moços, o pai deste moço jovem representa Jesus. Jesus Cristo é o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que criou cada detalhe de você, cada detalhe do seu corpo, que não pertence a nós mesmos, mas que pertence a Ele. Ele, Jesus, Ele representa, está aqui na figura deste pai, deste jovem moço. E nós somos o jovem moço desta parábola. Nós estamos vivendo junto com o nosso Pai, Jesus Cristo. E nós temos riquezas de sobra. Jesus Cristo, Ele tem paz, Ele tem amor, Ele tem vida eterna, Ele tem um céu cheio de riquezas para você, que não é nessa terra, porque essa vida aqui é passageira, e dependendo de quem você está seguindo, você vai para o céu. Então, nós somos o filho, mas muitos de nós estamos agindo como este filho aqui. Nós estamos saindo da presença de Deus e indo para uma terra distante, que é o mundo, o pecado que está nos afastando de Jesus Cristo. O pecado. E aqui, muitas pessoas que vivem nas ruas, vivem drogadas e acham que essa vida de festa, de bebedeira, é uma coisa boa. Eu vou curtir minha vida mesmo, eu vou beber até cair, e é isso que eu quero mesmo. E acha que isso é um prazer. Mas só que Deus, Ele tem uma boa comida para você, que é a comida da vida eterna, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele não veio aqui para condenar você. Jesus Cristo, Ele veio aqui para salvar você. Jesus Cristo, Ele quer te dar uma vida de paz, uma vida de esperança. Ele quer transformar a tua vida que nesse momento pode estar destruída. Você pode estar sem esperança, mas Jesus Cristo, Ele entra no teu coração e faz a limpeza. Assim como Ele fez na vida desse filho pródigo aqui. Então, este filho pródigo passou necessidade naquela terra, sentiu vontade de comer a comida dos porcos. É o que está acontecendo no mundo atual. Muitas pessoas estão tão mergulhadas no mundo de pecado, que acham que essa vida medíocre que elas levam de pecado é boa. Mas não é boa, é enganação. Satanás, ele está enganando o ser humano, colocando isso na cabeça deles, dizendo que o pecado é bom. O pecado não é bom, o pecado só traz morte, o pecado só traz destruição. Eu duvido alguém aqui me dizer se uma pessoa que seguiu um caminho mau
teve uma vida gloriosa aqui nessa terra. Pode até ter uma vida de fama, uma vida de sucesso, reconhecida pelos seres humanos da terra, mas só que não dura muito. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Chegar na eternidade diante de Deus e Jesus olhar para ele, rejeitar e mandá-lo para o tormento eterno. Manda ele morar com Satanás no inferno. Imagine uma coisa dessa. Nenhum ser humano na sua sã consciência quer morar no inferno. Todo ser humano na sua sã consciência quer morar no céu com Jesus. Jesus Cristo, Ele que é o comandante desse mundo, Ele que é o dono da sua vida, Ele que é o seu Pai, Ele que te criou, e nós não podemos fugir disso, porque a palavra dele tem peso em todos os seres humanos. Imagine uma coisa dessa: o planeta Terra é governado por uma força maior que é Deus. Ninguém está acima de Jesus Cristo. Nenhum presidente da terra está acima de Jesus Cristo. Os exércitos, as forças armadas estão debaixo do comando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que dá a vida e é o único que pode tirar a vida, e ninguém pode reclamar disso. Se ele quiser tirar a vida de alguém, ninguém pode reclamar. Todo mundo deve se submeter ao comando de Jesus Cristo, porque é Ele que é o seu dono, e nós somos meros filhos dele. Não só meros filhos, nós somos filhos dele. Nós somos filhos, mas para nós termos esse título de filho, nós devemos nos sujeitar ao amor dele. Não questione o amor de Deus, apenas acredite em Jesus e se deixe ser amado por ele. O filho pródigo aqui da parábola, ele caiu em si e ele disse: nossa, mas na casa do meu pai os trabalhadores têm comida de sobra. Aleluia. Eles têm comida de sobra e eu aqui estou afastado do meu pai. E o que eu estou fazendo aqui cuidando de porcos? O que eu estou fazendo aqui desejando comer a comida dos porcos, sendo que o meu pai, que é representado aqui por Jesus Cristo, que significa Jesus Cristo aqui, ele tem os trabalhadores dele, os filhos dele, que tem comida de sobra na casa dele. Por que eu vou ficar aqui comendo a comida dos porcos? Eu vou me levantar e vou para junto do meu pai, porque lá é mais vantagem do que eu ficar aqui no mundo desejando comer a comida dos porcos. Vamos fazer isso na nossa vida a cada dia. Vamos nos arrepender dos nossos caminhos maus. Vamos voltar para Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Vamos nos arrepender dos nossos caminhos maus. Jesus Cristo, ele tem um plano de salvação para você e para a sua família. Jesus Cristo, ele não é mau, gente. Jesus Cristo, ele não é mau. É nós, seres humanos, que somos mau. Nós que somos pecaminosos. Nós rejeitamos o amor dele. A gente não quer ouvir, não quer sentir. A gente não quer se deixar ser amado por Jesus Cristo, porque o ser humano é mau. Mas só que dá para a gente renunciar ao nosso caminho mau. Dá para a gente desistir. Ainda dá tempo de você se arrepender desse caminho antes que o tempo mau chegue para você. Antes que a morte chegue. Antes que a morte bata na sua porta. Dá para a gente se arrepender. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, todos os dias, ele se apresenta para você como Salvador. Todos os dias ele se apresenta para você como aquele que quer restaurar a sua vida. Jesus Cristo, como eu havia falado agora há pouco, ele não é mau. Jesus Cristo é bom. O ser humano é mau e não está atento para isso. A vida que nós levamos de pecado, as vidas de vício, de pecado, de bebedeira, de festas mundanas, isso não é vantagem. Abram seus olhos. Jesus Cristo, ele vai voltar a qualquer momento. E essa vida passageira é muito curta, gente. A vida da gente é muito curta. Isso é assustador. Isso é de dar medo no coração. Porque imagine uma pessoa longe de Deus. E ainda por cima, além de estar longe de Deus, a pessoa ainda rejeita aquele que criou ela. Aquele que criou a gente. A pessoa, a criatura rejeita
o Criador pode uma coisa dessa? Jesus Cristo, o ser supremo que governa o mundo, sendo rejeitado pelos seus próprios filhos. Isso é uma coisa muito triste. É muito triste, mas só que nós não devemos nos espantar muito com isso, porque ele já havia falado na palavra de Deus. Conforme a multiplicação do pecado, o amor de muitos se esfriaria. O amor do ser humano se esfria e ele está com o ouvido apagado, com o ouvido tampado para ouvir o plano de salvação e sentir. Você tem uma chance, a sua única chance e seu único caminho de se livrar dos seus costumes maus e não cair nas mãos de Satanás, porque Satanás, que é mau e quer levar sua alma para o inferno, ele está aí ao seu derredor só esperando uma chance para levar sua alma para o inferno. Mas só que Jesus Cristo, ele não vai permitir isso. Jesus Cristo, ele veio aqui para salvar você. Aleluia, Deus de glória, Espírito. Você tem que aceitar Jesus como Salvador o mais rápido possível. Porque o inimigo, ele luta todos os dias para levar a tua alma para o inferno. Jesus Cristo, que é o ser supremo, o nosso Criador, o dono do céu, ele está aqui. E ele que mandou o seu único filho para morrer por nós, que derramou o seu sangue naquela cruz, ele está aqui dizendo para você: ei, eu, Jesus Cristo, tenho um plano de salvação para você. Aleluia. Basta você me aceitar como seu Salvador. Basta você se arrepender, você procurar uma igreja, você se arrepender o mais rápido possível. Gente, não tem outro caminho. Não existe outro jeito. As pessoas buscam a felicidade nas bebidas, buscam a felicidade nas drogas, mas é uma alegria passageira. É só naquele momento. Satanás, ele faz assim com a pessoa. Ele dá uma alegria ali só naquele momento. Quando aí depois vem a ressaca e a pessoa sente uma tristeza tão profunda que dá vontade dela morrer. Porque Satanás, ele é enganador. Ele nunca vai te dar uma alegria completa. Satanás, ele é a tristeza, ele é a dor, ele é a morte. Mas Jesus Cristo, ele é o amor, ele é a vida, ele é a paz, ele é a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? A vida eterna significa para sempre. Para sempre. A nossa vida aqui na terra, entenda uma coisa, é passageira. O ser humano está vendado por causa dos seus pecados. E isso é mau, isso é assustador. Porque o ser humano, a qualquer momento, ele pode morrer. Independentemente de quem você esteja seguindo, você pode ir para o céu ou para o inferno. Isso é assustador. Imagine a pessoa ir para o inferno e morar para sempre com o demônio, morar para sempre com Satanás. Imagine uma coisa dessa, que assustador. Mas só que Jesus Cristo, ele pode te livrar disso. O inferno, gente, é real. E ele está em todos os momentos aqui da nossa vida. Ele existe. Ele existe. Assim como o inferno existe, Jesus Cristo existe também. E ele quer te livrar disso. A vida que você leva dos seus caminhos maus pode ser apagada, porque Jesus Cristo, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele apaga os teus pecados. Ele te lava com o sangue dele. O sangue dele é puro. Satanás não tem poder contra Jesus, porque Jesus, que é o dono do mundo, é poderoso. Ele é o comandante de tudo. Ninguém pode vencer Jesus. Jesus Cristo, Deus, é invencível. Jesus Cristo é invencível. Ele nunca vai ser derrotado. O ser humano pode rejeitar ele de todos os lados. Pode xingar Jesus de todos os jeitos. Pode dizer que ele é isso, aquilo, outro. Mas entenda uma coisa. Nós somos seres humanos pequenos e nunca teremos força contra Deus. Deus é poderoso e ninguém vence ele. Jesus Cristo é invencível. E é por isso que ele quer te dar uma vida eterna. Mas não pode rejeitar. O ser humano não pode se esquivar disso. O ser humano tem que se submeter às vontades de Deus.
tem que seguir os mandamentos de Jesus Cristo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus. Os mandamentos de Deus não é duro. É o nosso coração que é duro para aceitar isso. Não é a palavra que é amarga. É a nossa boca que está cheia de amargura e não quer aceitar o que Jesus Cristo tem para nós. É a nossa boca que está cheia de amargura. A palavra de Deus não é amarga. Os mandamentos de Deus não é amargo. Jesus Cristo é bom desde o início. Tanto é que Ele te deu a vida. O fato de você existir. Olha só que criatura bonita que você é. Olha só que criatura amável que você é. Mas aquilo que está dentro de nós, os desejos carnais, faz com que nós nos tornamos criaturas ridículas e abomináveis diante de Deus. Mas o que está dentro não é nós, porque Deus criou a gente para servir a Ele, para adorar a Ele. Um homem na sua sã consciência jamais vai rejeitar Deus, o seu Criador, um Deus bondoso de amor. Que você, nessa noite, possa se atentar para isso e que você possa se arrepender dos seus caminhos. Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Não tem outro. Você pode procurar em todos os lugares, mas Jesus Cristo é o único. O único. Ele é o dono do mundo. Ninguém vence Jesus. Nós somos seres humanos fracos, seres humanos frágeis. Ninguém vence Deus. Ele criou o mundo. Isso é assustador, porque ninguém vence Jesus. Os presidentes têm que render obediência a Jesus. As forças armadas rendem obediência a Jesus. Todos os seres humanos. Não adianta ter status, não adianta ter dinheiro, não adianta ser rico, não adianta ser pobre, não adianta. O nosso status aqui na terra não adianta para contestar o plano de Deus e o poder dele. Nós temos que nos render diante dele. Não tem para onde correr. A terra é uma esfera pequena e a mão dele é gigantesca. Ele pode fazer o que ele quiser a qualquer momento. Se ele quiser destruir a humanidade toda, ele faz. E ninguém vai poder reclamar de nada. O que adianta nós sermos inimigos de um ser supremo como Jesus, como Deus, o que é comandante dessa terra? Não adianta. Vamos nos arrepender dos nossos caminhos maus enquanto é tempo, porque o inimigo, Satanás, a qualquer momento ele pode tragar a alma daquele que não se arrepender. Jesus Cristo é a única salvação para esse mundo. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Que nessa noite você possa ficar com essas palavras no seu coração e que você possa se arrepender dos seus caminhos maus. Jesus Cristo está oferecendo. E que quando você chegar na eternidade, diante de Deus, você não seja rejeitado por causa da vida pecaminosa que você levou, mas que você tenha o mérito e a honra de ser aceito por Ele na eternidade e que Ele possa dizer: venha, entre comigo, vamos morar no céu juntos, meu filho. E que você não venha cair no fogo do inferno, porque isso é uma verdade, é muito real. Ninguém sabe o que acontece depois da morte, mas está escrito na Bíblia que depois da morte segue-se o juízo. O juízo de quem? De Deus. Ele é o único que pode julgar. Eu não posso julgar você, porque eu também estou sob os comandos de Jesus. Eu estou debaixo do comando dele. Eu sou apenas uma arma na mão dele para pregar a palavra de Deus e resgatar a vida das pessoas que estão nos caminhos maus. Eu sou apenas um instrumento dele. É ele que é o meu comandante, Jesus Cristo. Ele que comanda as nossas vidas. A gente não tem controle sobre a nossa vida. E ele pode se revelar para você a qualquer momento. Jesus Cristo, ele chama você ou pelo amor ou pela dor. Às vezes a pessoa é tão pecaminosa que ele precisa usar da dor para aproximar aquela pessoa de Deus. Porque muitas das vezes a dor, o sofrimento aproxima as pessoas. Faz com que as pessoas se aproximem. Vocês podem perceber que quando acontece uma tragédia de grande nível, de alto nível, as pessoas se solidarizam. Elas se unem para ajudar aqueles feridos, para ajudar os desabrigados. É só assim que o ser humano compreende a grandiosidade de Deus. Só assim que a pessoa se volta para Deus. Mas que você possa entender que Jesus Cristo, ele está chamando você com todo o amor e carinho. Ele não é mau.
Jesus Cristo, Ele é bom, Ele é bondoso e Ele está te chamando. Aceite a Jesus como seu Salvador e arrependa-se dos seus caminhos. Ele é o único, Jesus Cristo, o dono do mundo, que nenhum ser humano comanda a terra, mas sim Jesus Cristo. Entenda isso e que isso venha ficar fixado na sua memória. Jesus Cristo, o dono do mundo, Ele está convidando você para a vida eterna. E eu agradeço a oportunidade. Amém.